Um bom dia a todos, espero que estejam todos bem, espero que a semana que se passou tenha sido abençoada. Comecemos agora a nossa reunião de estudos do dia de hoje. Vitória, faz a prece inicial. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Iniciemos, hoje é dia de estudo do Livro dos Espíritos, conforme já uma demanda que nós havíamos organizado, né? Uma semana vinha de luz, trabalhando toda a parte moral, né? A parte, vamos dizer assim, religiosa, numa vertente moral e do amor do Cristo. E temos um domingo, né? A cada 2 semanas, que é um estudo direcionado a um estudo mais filosófico e científico da doutrina, e é óbvio, baseando-se em toda a espiritualidade e em Jesus Cristo, nosso mestre. E aí, na continuidade do estudo, é óbvio que eu vou remontar e revisar em pequenas partes do que nós estudamos a última vez que estivemos com o Livro dos Espíritos, né? Começamos a falar sobre a respeito de Kardec. Kardec, um professor, até mesmo um cientista, na onde um homem que não acreditava em qualquer coisa que chegasse e falasse para ele. Então, em qualquer tipo de tratativas que ocorresse dentro das chamadas mesas girantes, né? Ou espíritos batedores, Kardec foi a fundo dentro do estudo. É óbvio que ele não pegaria isso somente como algo que eu vou acreditar, e sim, eu vou estudar também. Na onde começou realmente toda a questão da codificação da doutrina espírita. Ele não criou. Kardec não criou a doutrina espírita. Ele apenas a expôs. Ele veio com essa questão da codificação. Tem a narrativa do eu acredito. Nós podemos acreditar ou não no que a doutrina espírita nos traz. Mas uma coisa é fato. É real. Então, até aquele mesmo que não acredita vai passar por todos os processos que a doutrina espírita já nos traz. Então, não adianta. Eu não acredito. Vai estar no plano espiritual do mesmo jeito. Vai procurar se comunicar do mesmo jeito. Vai seguir a sua vida na espiritualidade do mesmo jeito. No plano espiritual, no plano físico, ficar entre os encarnados ainda, a continuidade do espírito é a realidade. Não é uma questão de crença, é realidade. Você pode ser católico, protestante, espírita, budista, umbanda, candomblé, mas a espiritualidade, ela existe. Todas essas vivências, a continuidade da vida é real. A reencarnação é real. Eu não acredito. Não precisa. Existe. Então, claro que é melhor, dentro de um estudo, nós temos o conhecimento disso. Isso já é um alento e um preparo. Claro que quanto mais nós soubermos, a cobrança, a taxa vai ser um pouquinho maior também. Mas, ao mesmo tempo, entendermos que não adianta a gente agir na contrariedade de algo que é, não que crer, é que é. Então, isso é lei natural. É lei natural. Então, quando a gente pegou o Livro dos Espíritos, a primeira obra de Kardec, né, dentro da codificação, e vamos falar um pouco a respeito disso,
Ai, meu slide estava tão, assim, direcionado, mas eu não vou melindrar nesse sentido. Nós vamos fazer o estudo conforme a demanda nossa e vai dar tudo certo. As duas partes que nós vamos pegar para estudar um pouco, e é óbvio, eu não vou ler. O objetivo do slide da apresentação era não ter uma leitura e ter pontos e fontes focadas em determinados momentos da lição para que não, vamos dizer assim, demandássemos um tempo muito grande com muita leitura. Mas não se preocupe, dentro desse próprio estudo, eu já peguei pontos principais para que, dentro de uma introdução, porque a introdução do Livro dos Espíritos é muito grande, mas que a gente, no máximo, no próximo domingo do Livro dos Espíritos, do estudo do Livro dos Espíritos, que é daqui 2 semanas, a gente já encerra essa introdução e já começa com as perguntas e respostas, tá? Então, a gente vai fazer de uma maneira bem focada, um estudo muito rico. E fiquem à vontade, gente. Abram o microfone, vamos conversar, podem interagir, e é muito importante todo esse processo de estudo. Vou utilizar aqui, óbvio, mesmo já sabendo o significado da palavra, mas eu vou utilizar aqui o recurso do Google para trazer com eficiência o significado de algumas palavras, e isso é importante. E vamos lá. O título, né, da continuidade da introdução chama Codificação Espírita. Codificação Espírita. A codificação espírita, ela é formada exatamente, vamos dizer assim, né, na sua plenitude das obras de Kardec, em 7 obras. Mas, na verdade, as obras mesmos da codificação são 5. Tá? São 5. E quais são essas 5 obras? Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, O Céu e o Inferno, a Gênese. Essas são as 5 obras, as 5 obras básicas da codificação trazida por Kardec. Nós temos mais 2 obras, que é o livro O que é Espiritismo. Ele é um livro que ele saiu em 1959, e ele é uma continuidade do Livro dos Espíritos, tá? Pode-se assim dizer. E nós temos obras póstumas. Obras póstumas é uma obra que ele saiu bem depois do desencarne de Allan Kardec. Exatamente em 1890. Nós temos a última obra de Kardec, que é a Gênese, que ela é de 1868. Obras póstumas, ela foi trabalhada, né, vamos dizer assim, pela Federação Francesa Espírita, e saiu em 1890, trazendo anotações íntimas e até trabalhos de conteúdo espiritual de Kardec, na onde ele não conseguiu concluir ainda encarnado. Então, nós temos 7 obras bem pesadas, né, dentro do estudo da doutrina espírita por Kardec, mas 5 são as que são direcionadas mesmo. E nessa questão da codificação espírita, ele vem trazendo uma vertente muito interessante nesse sentido, tá? Qual que é essa vertente, Rangel? É a vertente de que todas as outras obras de Kardec, ela tem ligação com o Livro dos Espíritos. Todas. O Livro dos Espíritos não foi à toa o primeiro livro a ser lançado por Kardec. A necessidade de perguntas e respostas com a espiritualidade traria muita eficiência dentro de um estudo cristão, de um estudo filosófico e de um estudo científico. Pois bem, vou fazer apenas algumas pinceladas em alguns pontos e vamos comentar um pouco a respeito disso. O Livro dos Espíritos não é, porém, apenas a pedra fundamental ou o marco inicial da nova codificação. É seu próprio delineamento. Delineamento. O Livro dos Espíritos não é só a primeira obra.
Não é só o pontapé inicial. Ele existe todo um embasamento que atrela todas as outras obras. O seu núcleo central, e ele é o seu próprio delineamento, o seu núcleo central, e, ao mesmo tempo, o arcabouço geral da doutrina. Primeira palavra, eu já poderia falar para vocês, assim, de uma maneira mais, né, direta, mas eu vou falar para vocês o que significa arcabouço. Arcabouço significa esqueleto, armação dos ossos do corpo humano ou de qualquer animal, ossatura do tórax, arca do peito. Vamos ficar aqui, arcabouço para nós aqui é o esqueleto. O Livro dos Espíritos é o seu próprio delineamento, o seu núcleo central e, ao mesmo tempo, o arcabouço geral da doutrina. O que é o esqueleto para nós, gente? A nossa carne ficaria em pé se não tivesse, por exemplo, uma estrutura óssea? Não. Não ficaria. Inclusive, no desencarne, o nosso corpo físico, o chassi, a estrutura básica mesmo, é o que fica lá, né? No túmulo, né? O esqueleto, a sua estrutura para permanecer, né? E aí vamos fazer a vertente para a doutrina espírita. A doutrina espírita talvez não seria tão eficiente se nem sequer tivesse o Livro dos Espíritos ou até mesmo não iniciado por ele. Aqui existe várias vertentes falando na onde que cada livro se localiza dentro do Livro dos Espíritos. O Livro dos Médiuns tem uma parte no Livro dos Espíritos. O Evangelho segundo o Espiritismo também tem uma vertente dentro do Livro dos Espíritos. A Gênese, o Céu e o Inferno. Então, todos estes têm. O livro que é Espiritismo também tem. E o livro Obras Póstumas, é óbvio, também traz consigo isso. Vejamos, ó. Examinando a relação das demais obras de Kardec, que completam a codificação, verificamos que todas essas obras partem do seu conteúdo. Olha só, hein? Partem do conteúdo do Livro dos Espíritos. Olha, o estudo do Livro dos Espíritos, ele é muito rico. Kardec, quando fazia pergunta para os espíritos, e é importante que Kardec interpelava os espíritos e tinham médiuns, inicialmente 2 crianças, né? Que por elas, mediunizadas, respondiam a ele. Que trabalho, hein? Que trabalho lindo e que trabalho a ser feito em pleno século XIX. Numa vertente ainda de um preconceito e uma intolerância que Kardec tenha enfrentado, mas a obra se fez. A obra se fez. E aí, dentro desse pré-estudo aqui, dessa introdução, né? Assim como na Bíblia, há um núcleo central no Pentateuco e no Evangelho do ensino moral do Cristo. Em O Livro dos Espíritos, podemos encontrar uma parte que se refere a ele mesmo, em seu próprio conteúdo. É a constante dos livros 1 e 2, né? É importante falar que o Livro dos Espíritos ele é separado por livros, né? Por dentro dele, né? Então ele fala aqui, ó, é a constante dos livros 1 e 2 até o capítulo 5º. Este núcleo representa, dentro da esquematização geral da codificação que encontramos no livro, a parte que a ele corresponde. Quando nos demais, verificamos o seguinte: Livro dos Médiuns, sequência natural deste livro que trata especialmente da parte experimental da doutrina. Livro dos Médiuns, pessoal, é ciência.
é científico, né? Na onde que mostra a manifestação espiritual de todas as maneiras possíveis e plausíveis, né? E traz essa, né, essa comunicação, essa interação do plano espiritual para com o plano físico e vice-versa, né? E aí ele vem citando aqui que tudo isso, né, o estudo do Livro dos Médiuns tem a sua fonte no livro 2 do Livro dos Espíritos, a partir do capítulo 6 até o final. Toda a matéria contida nessa parte é reorganizada e ampliada naquele livro, principalmente referente ao capítulo 9. E o capítulo 9 é o quê? Intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. O Livro dos Médiuns se encontram e sua base, sua introdução no Livro dos Espíritos. O Evangelho segundo o Espiritismo é uma decorrência natural do livro 3 do Livro dos Espíritos, em que são estudados as leis morais, tratando-se especialmente da aplicação dos princípios da moral evangélica, bem como dos problemas religiosos da adoração, inclusive as primeiras formas, da adoração, da prece e da prática da caridade. E aí, nessa parte, o leitor encontrará, inclusive, as primeiras formas de instruções dos espíritos comuns àquele livro, com a transcrição de comunicações por extenso e assinado sobre questões evangélicas. Então, quando a gente se propõe a fazer o estudo do Livro dos Espíritos, nós começamos, de um certo modo, de uma maneira muito eficiente. Seria importante que todos, de maneira geral, que procurar a conhecer mais a doutrina espírita, que a primeira obra seja realmente a primeira obra, o Livro dos Espíritos. Ah, Rangel, eu comecei errado, então. Tá tudo bem, tá? Tá tudo tranquilo. O importante é o estudo edificador. Mas, se começar do começo, olha, nós não somos um navio à deriva. Começamos a ter um norte muito mais correto, né? Muito mais reto, inclusive. Então, o estudo do Livro dos Espíritos para nós, ele é essencial. Estudar uma vez? Estudar várias. Porque os nossos pontos de vista, dentro da evolução, tanto intelectual quanto moral, que nós vamos desenvolvendo durante uma encarnação, nos permite olhar de maneira diferente cada ponto de estudo que o Livro dos Espíritos nos traz. Tem dúvida? Tem dúvida de alguns acontecimentos que ocorrem na nossa vida? De algumas tribulações? De alguns desarranjos? Das felicidades, das alegrias, das tristezas e das dores? O Livro dos Espíritos consegue responder. Ele consegue nos nortear. Ah, como é belo, né? Esse estudo científico, filosófico que a gente faz de obras como de Kardec, né, de Livro dos Espíritos, ele nos dá um caminho e nos enriquece muito. Porque ele nos faz entender realmente o verdadeiro sentido de estarmos aqui. Não estamos a passeio e tampouco à deriva. Estamos para evoluir. E a evolução, ela tem como base primordial o amor em nossos corações. O amor. Prestemos bem atenção nesse sentimento. O amor puro. Já saibamos como que é? É a atividade a ser desenvolvida. E o estudo para nós é o embasamento disso. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês, isso é um testemunho. Sou uma pessoa muito oscilante e imperfeita ainda. Mas eu já sinto que eu melhorei um pouco. A gente vai melhorando. Tem coisas que há 20 anos atrás eu fazia, que há 10 já não faço mais. E tem coisa, principalmente, que eu fiz essa semana, e já me envergonho. E já vou procurar não fazer mais. Então, isso já é um ponto de melhora.
Nossa, espírito evoluído você? Não. Espírito que tá procurando melhorar. Tem que procurar, não tem como. E olha, fico ainda muito triste quando eu caio nas minhas próprias armadilhas. Na armadilha do orgulho que ainda carrego, na armadilha do egoísmo, na armadilha da vaidade. Ai, vaidade. Ai, a vaidade. A vaidade, ela é terrível. Ela é terrível. Mas que bom que tem obras como essa. E aí, né? A doutrina espírita é o quê? A doutrina espírita, ela é o consolador prometido. Jesus havia já nos anunciado. E olha que o consolador prometido, a doutrina espírita, ela veio na época na onde a sociedade daria um boom em evolução. Vocês peguem e raciocinem bem que desde 1857 tantas outras coisas surgiram dentro da tecnologia, dentro da evolução estudiosa. Olha o tanto de outros itens surgiram. A doutrina espírita é a doutrina moderna e contemporânea que vem acompanhando todas essas mudanças mundanas do nosso planeta. Então, veio no momento correto. Veio no momento na onde o intelecto humano iria dar um salto de evolução e, ao mesmo tempo, possibilitaria que a moral também assim o fizesse. A moral está um pouco mais lenta, mas está tudo bem. Vamos seguir em frente dentro do estudo e de uma aplicação de renúncia e de engajamento, porque vai melhorar. A Gênese não, o Céu e o Inferno, que é a quarta obra básica. O Céu e o Inferno também sendo, né, chamado de justiça divina segundo o Espiritismo, decorre do livro 4 do Livro dos Espíritos. E aí as lições são as esperanças e as consolações. Nós aprendemos, desde já tenra idade, trazendo conteúdos já pré-formatados, que, enquanto criança, até mesmo dentro da doutrina espírita, que nós sabemos que nós temos um céu e talvez um inferno, né? Se você fazer coisa feia, você não vai para o céu, não. Bom, se eu fazer coisa feia, eu não vou para o céu, não. Então, para onde que eu vou? Para onde que eu vou? Isso aí é passado de geração para geração. Conteúdo religiosos. É importante citar que Jesus Cristo, em nenhum momento de sua passada terrena aqui, mencionou a palavra inferno. Jesus veio trazer consolação. Jesus simplesmente falou para nós não pecássemos mais. Jesus veio falar sobre desenvolvimento da fé. Jesus veio falar de caridade. Jesus veio falar para que olhássemos o nosso próximo e auxiliássemos na medida de nossas forças. Jesus não condenou ninguém eternamente. Nem mesmo aqueles que o crucificaram. Inclusive, pediu ao Pai que os perdoasse. Olha, no decorrer do pós-Cristo surgiu tudo, inferno, né? Que foi natural. Porque no plano espiritual existe várias localidades, vários pontos de estadias. Mas tudo isso está relacionado ou correlacionado com a nossa maneira de pensar, com a nossa consciência. O que para um pode ser o paraíso,
para outros se torna um inferno pessoal. Mas toda a localidade. Nós estamos aqui agora, nós estamos com a espiritualidade ao nosso lado. No mínimo, o nosso espírito protetor. No mínimo. Então, a espiritualidade está dentro de nós. A espiritualidade ela está bem próxima à crosta da terra. Existe espiritualidade dentro da terra também. Mas nada que seja uma condenação eterna. Existe-se uma vertente, na onde que se fala, que era necessário ter esse tipo de ideologias para forçar as pessoas a melhorarem pelo medo. Já vimos que isso não adiantou muito. Isso não adiantou muito. Nós temos que trabalhar junto com Cristo, que é baseado na consolação e na esperança. A mudança é interna. A mudança é nossa. A Mirella não vai fazer a minha evolução, nem eu vou fazer a evolução dela. É nossa. A gente se contribui. Mas é eu. Eu sou o protagonismo de mim mesmo. Ninguém vai passar pelo que eu tenho que passar. Porque isso são débitos que eu adquiri. O Livro dos Espíritos explica isso. Então, quando fala do céu e inferno também está no Livro dos Espíritos, necessariamente no livro 4, nas Esperanças e Consolações, e que são estudados os problemas referentes às penas e aos gozos terrenos e futuros, inclusive com a discussão do dogma de penas eternas e a análise de outros dogmas. Gente, dogma, né? Dogma. Dogmas são temáticas surgidas aí, numa vertente sem embasamento, né, correto, onde coloca, ó, você vai fazer isso, você vai ser condenado eternamente ao mármore do inferno. Nossa! Esses dogmas que nos amedrontam não adiantou tanto. Como a ressurreição da carne e os do paraíso, inferno e purgatório. É importante falar também que dentro de estudos que realizamos, a grande igreja, a principal difusora do cristianismo, que é a Igreja Católica, ela tinha uma vertente reencarnacionista dentro dela. E isso foi interpelado e até mesmo tirado por causa principalmente de reinados, rainhas e reis que não se continham em saber que a continuidade da espiritualidade uma hora seria rei e na outra seria servo, e isso estava fora de discussão. Então é melhor não acreditar em reencarnação. Temos, inclusive, no Evangelho segundo o Espiritismo, lições na onde se trata rainha que fui, rainha quero ser na espiritualidade. Olha, salvo engano. No estudo de manhã hoje, nós tratamos a respeito de André Luiz. André Luiz ficou 8 anos no umbral. É importante falar que no umbral dele, esses 8 anos... Ó, e tem outra coisa, pessoal. A dimensão de tempo da espiritualidade conosco é diferente, tá? Então, os 8 anos para André Luiz não seriam os 8 anos aqui da Terra. O dimensionamento do tempo lá, talvez ele vai lembrar isso como um breve instante. Como um breve instante. Mas foram 8 anos, na onde ele sequer conseguia enxergar a mãe dele, que estava ali para socorrer.
E aí foi até tratado hoje, né? Quando ele chegou na espiritualidade, na colônia, o nosso lar, e que ele acreditava que depois da recuperação dele, que ele seria médico no nosso lar, não, 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 não. Não, mas eu. Não. Enfermeiro? Não. Posso varrer? Aí que entra aquela questão da vaidade, do orgulho. E não é um tanto, eu até comentei hoje, não é um tanto e quanto estranho. Porque nós viemos aqui na Terra de um certo modo, dar uma limpada, uma purificada espiritual. E voltamos para o plano espiritual, que é a verdadeira vida. O plano espiritual é a verdadeira vida. E a gente desacostumou da verdadeira vida. A gente desacostumou da verdadeira vida, que é a verdadeira vida, o plano espiritual. Por quê? Porque quando a gente vem aqui, nos materializamos demais. Gostamos muito da matéria. Nossa! E assim eu acredito que quando eu retornar, vai ser do mesmo jeito. E aí a gente tem que recobrar, reacostumar e entender que o que foi nos emprestado aqui no planeta, obrigado, ficou. Agora, o que vai realmente levar em conta para o plano espiritual são as obras realizadas. Essa é a nossa poupança espiritual. É o que fazemos e não o que temos. A quinta obra, a Gênese, os milagres e as predições, segundo o Espiritismo, ela está relacionada aos capítulos 2, 3 e 4 do livro 1 do Livro dos Espíritos e aos capítulos 9, 10 e 11 do livro 2, assim como a parte dos capítulos do livro 3, que tratam dos problemas genésicos e da evolução física da Terra, do nosso planeta, tá? Por seu sentido amplo, que abrange ao mesmo tempo as questões da formação e do desenvolvimento do globo terreno e as referentes a passagens evangélicas escriturísticas. Esse livro de codificação se ramifica de maneira mais difusa que os outros na estrutura da obra mater. Ou seja, nós temos um estudo da formação do nosso planeta e até mesmo do universo, dessas mudanças que nós estamos tendo aqui. Se nós pegarmos para estudar a Gênese, nós começamos a reconhecer pela espiritualidade que essas mudanças todas que estamos passando, até por essa degradação do homem perante ao local na onde nos foi emprestado para utilizar, até nisso a Gênese trata. Então, essa necessidade de mudanças planetárias e do universo, ela vai ocorrer conforme a nossa demanda de evolução necessária espiritual. Eu procuro ver muito a respeito disso e até ler muito a respeito disso. Aurora Boreal. A Aurora Boreal eu acho um evento natural muito lindo. Ele ocorre muito, até por causa das proximidades dos países altos, né, do hemisfério norte com o Polo Norte. Ele ocorre muito nesses países mais próximos ao Polo Norte, né, Canadá, aos países nórdicos, vamos dizer assim, né, Islândia, Finlândia, até mesmo Groenlândia ali, né, enfim, Noruega, Dinamarca, né, esses países mais, né, ao norte da Europa, que é mais próximo do Polo Norte, ocorre muito nesses países, né, o norte da Rússia também, a aurora boreal, né, que essas explosões solares, né, na onde as explosões solares, de um certo modo, lançam partículas de íons, né, e junto com as
partículas cristalinas que encontram por aqui, forma todo aquele desenho da aurora boreal. Só que a aurora boreal ela não está acontecendo mais tanto ao norte, está descendo. Então, isso mostra a mudança planetária. Os eventos estão mudando. A Gênese nos orienta e norteia muito bem, inclusive, a respeito disso. Tem um sonho ainda, nós vamos realizar um estudo da Gênese também. Vai dar certo também. E o sexto e a sétima obra é o pequeno livro introdutório do estudo da doutrina, o que é o Espiritismo, que é o de 1859, que é o livro que é uma continuidade até mesmo natural do Livro dos Espíritos, tá? E as obras póstumas que representam o testamento doutrinário de Allan Kardec. Reúne os seus derradeiros escritos e anotações íntimas, destinadas a servir mais tarde para a elaboração da história do Espiritismo que ele não pôde realizar. Então, a Obras Póstumas, que foi de 1890, ele reúne toda essa coletânea de informações do que o próprio Allan Kardec estava trabalhando em prol da doutrina espírita, juntamente até mesmo com anotações íntimas e perceptivas que ele tinha, e aí está tudo dentro dessa obra, né, chamado de Obras Póstumas, né? Dentro desse estudo da codificação da espírita, né, algo me chamou muita atenção, né, nesse último parágrafo, dentro dessa ramificação aqui da codificação espírita. Convém notar, entretanto, que o desenvolvimento de todas essas questões não apresenta em nenhum caso a modificação dos princípios firmados neste livro. Então, a gente tem algumas observações nas obras, né, que fazem alusão e têm ligação direta com o Livro dos Espíritos, mas, ao mesmo tempo, existem alguns pontos que, mesmo que saindo um pouco fora do contexto, mas que não tem a modificação dos princípios firmados neste livro. Às vezes, problemas apenas aflorados em O Livro dos Espíritos vão ser desenvolvidos de tal maneira em outras obras. Então, vai ter alguma questão aqui que a gente vai levantar e vai ter, de repente, alguma mais indagações, e as outras obras vão complementar de maneira mais, vamos dizer assim, explicativo, tá? Então, em outras obras que, ao lê-las, temos a impressão de encontrar novidades. Então, eu falo, opa, essa obra aqui está trazendo uma coisa que parece que é novidade para mim, lá dos Livros dos Espíritos não falava. Talvez falava numa linguagem um pouco mais técnico, tá? A verdade, entretanto, é que neste livro eles já foram assinalados de maneira sintética. É o que ocorre, por exemplo, com o problema da evolução geral definido por Leon Denis naquela frase célebre. A alma dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal e acorda no homem. Veja-se a esse respeito a definição do item 540 deste livro, que para maior fidelidade reproduzirmos. É assim que tudo serve. Tudo se encandeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, pois ele mesmo começou pelo átomo. A admirável lei de harmonia de que o vosso espírito limitado ainda não pode abranger o conjunto. Que interessante, né? É óbvio, né, que primeiro teve a obra, né, que toda essa introdução aqui do Livro dos Espíritos, reparem que Rangel, essa introdução do Livro dos Espíritos foi Kardec que fez? Não. Não, porque Kardec fez primeiro o Livro dos Espíritos, como que ele já trata aqui na introdução das outras obras? Não foi Kardec que fez. É todo um estudo direcionado, né, com seus autores, na onde que traz a riqueza das obras básicas dentro da doutrina espírita
e todas elas correlacionadas, ou até mesmo relacionadas de maneira direta, com essa grande obra aqui, que é a do Livro dos Espíritos. A filosofia espírita. A filosofia espírita, gente, a gente vai dar continuidade de estudo nesse sentido aqui, no próximo domingo do estudo do Livro dos Espíritos, que é daqui 2 semanas. Mas é interessante alguns pontos aqui dessa obra, porque ele vem falando de Kardec num estudo filosófico. Sabemos muito bem que a doutrina espírita, a doutrina espírita dentro da sua trindade, né, de filosofia, ciência e religião, a filosofia ela é uma base muito grande para nós dentro do estudo da doutrina e da codificação por si só. E aí ele vem tratando, né? Vou dar apenas um spoiler para os próximos estudos, mas ele vem tratando, né? Kardec fazendo um estudo filosófico, sendo que Kardec não é filósofo. Kardec é um educador. Kardec é um especialista pedagógico. E ele vem trazer para nós filosofia. Porque, na verdade, não é Kardec que nos traz. Kardec é a ponte. Kardec é o intermédio. São os espíritos que vêm trazer toda essa explanação, todo esse conhecimento, todo esse aprendizado, né? Então, entendamos muito bem todos esses processos e entender que Kardec, o codificador, ele é para nós o instrumento principal, o grande homem que veio fazer essa ligação, essa explicação fina entre a espiritualidade e nós, para que possamos crescer. Então, na próxima lição, nós vamos estudar tudo isso, como que eram feito isso, inclusive, tá? Como que era realizado a princípio, quem eram essas crianças médiums que, de um certo modo, colaborou com esse processo, né, de estudo, tá? Inclusive, se vocês pegarem o Livro dos Espíritos, já pegarem aqui no começo, né, a gente tem em todo esse sentido aqui, deixa eu ver aqui se eu acho o ponto principal na onde ele chama a atenção com relação a isso. Aqui, ó. A obra não foi propriamente escrita por ele, mas elaborada com as respostas dadas pelos espíritos às suas perguntas nas sessões mediúnicas com as meninas Boldrin e Jafet e mais tarde com outros médiums. Toda uma instrumentalização mediúnica utilizada em prol da codificação, na onde Kardec era o principal interlocutor e os espíritos os principais responsáveis pelas respostas indagadoras de perguntas muito pertinentes com a nossa vida. Livro dos Espíritos. Esse estudo vai ser muito bom. Está sendo muito bom para mim também, que eu estou remontando vários itens, né, dentro de que já tinham passado até perdido a percepção e até mesmo esquecido, ou até mesmo não estudado. Então, como é importante esse estudo filosófico científico também, para que possamos haver a entender todo o significado de tudo isso. Então, a próxima reunião nossa, nós vamos tratar sobre a filosofia espírita, também trataremos sobre a dialética e a legitimidade do livro, né? E dentre outros assuntos a respeito desse Livro dos Espíritos, que tão logo já estaremos nas perguntas e respostas e estaremos estudando perante a realidade que nos é trazida. Alguém quer falar alguma coisa? Fiquem à vontade. Rangel, eu queria te perguntar que livro é esse que você está fazendo a introdução? Que é diferente do seu. É diferente do meu, né? É. Mas, assim... Tem muita diferença. Cada edição Cada um é... Ah, tá. Deixa eu já ver aqui se eu acho aqui, que eu já falo. Ele é a tradução de J. Herculano Pires mesmo.
Ele tá. Ah, depois eu vou confirmar direitinho, porque ele tem várias informações aqui, mas eu vou estar falando para vocês, tá? Porque difere muito mesmo, Marley. É diferente, porque eu tentei, assim, no começo eu tentei acompanhar, mas é totalmente diferente do É meu. totalmente diferente o estudo. Mas, assim, uma coisa que você falou que ficou bem latente é, assim, essa obra, na introdução mesmo, já fala para a gente que ela foi totalmente revisada pelos espíritos, não foi publicada só com o material que, assim, Allan Kardec também, além das intuições, foi passado por um filtro, né? Os espíritos Sim. passaram por um filtro, é, é, pelo crivo, né? Pelo crivo do correto e tudo, tanto que teve muita coisa que foi abandonado, né? Teve muito material que não foi publicado porque não passou não passou pelos conceitos dos espíritos, né? Os espíritos. Então, o que foi publicado aí não foi da cabeça do Allan Kardec. Não. Ele foi a inteligência utilizada para trazer o trabalho, né? E lógico, ele teve, assim, teve um mérito muito grande, assim, pelo potencial dele, né? Intelectual e tudo. Mas o trabalho é todo dos espíritos, né? É o trabalho todo dos espíritos. Isso é fato, né? E quão rico é isso, né? E aí tem esses pontos importantes também que é importante falar, né? Que cada livro, cada versão, e vai ter um contexto introdutório diferente pelas percepções dos próprios autores, mas na base de tudo, tudo se encontra. Talvez somente a maneira como se utiliza as palavras, né? Que vai meio que alterar, mas a base de tudo ela vai seguir uma mesma ramificação. Sabe um ponto importante, Marley, quando a gente fazia até o estudo da filosofia e tudo mais, né? O Allan Kardec não era filósofo, mas fez um estudo filosófico vindo, inclusive, dos espíritos, né? É uma coisa que vai indagar muito ali a respeito da lei da escrita técnica. A escrita técnica, né? Porque muitos eles tratam muito assim, nossa, não tem um dialeto muito técnico, filosófico dele. Mas por quê? Porque ele não foi feito para um determinado setor da sociedade. Ele foi feito para todo mundo. Então, é um estudo filosófico de leitura, entendimento e percepção, né? Simples, se for ver bem. Em algumas vezes a gente vai encontrar alguma palavra ou outra que requer de repente, uma pesquisa, mas ele é bem simplista nas suas palavras, porque ele foi feito para todos, desde os mais estudados até os menos providos da própria educação terrena. Então, de um certo modo, o estudo, a codificação, ela foi formatada de uma maneira bem, bem focada em nós, espíritos em evolução constante, atualmente no estado de provas e expiações, mas tão logo estaremos regenerando. Mas é muito bom, né? É um estudo muito bom, esse estudo técnico-científico, né? Ele nos dá, não nos dá vontade de parar, inclusive. É a vontade de continuar, continuar, continuar e seguirmos em frente. Porque Depois eu vou estar passando durante a semana o livro que eu estou usando, Marley. Eu estou usando essa capa aqui, ó, que é do J. Herculano Pires mesmo, né? Ele vem até mencionando aqui inalterada, versão inalterada do original, mas é importante falar que esse inalterado do original, ele vem na vertente muito das perguntas e respostas. E aí depois eu passo direitinho para vocês tudo, o estudo de tudo, aqui a primeira edição, 20 mil exemplares. Isso aqui é uma versão contextualizada de novembro de 2016, né? E aí vem explicando tudo direitinho, e aí eu passo direitinho para vocês depois, tá?
tá Inclusive, bem atual, né? esse aqui tá. Esse aqui É. tá. Esse aqui é um daqueles que o tio Orips colocava lá nas mesas para pegar também. Ah, é? É. Então, porque o que eu tenho aqui é também daqueles lá que ficava lá Ah, na. esse aí É, é um pouco antes é. desse daqui. Então, Rangel, mas isso é só uma amostra, assim, para a gente ver que, assim, quem não conhece nada de doutrina espírita não faz ideia, né, assim, da riqueza de informações que tem, e que isso não surgiu do nada, não é invenção do povo, não. Não é invenção de alguém que fala, vou codificar a doutrina espírita. Não, o negócio é muito mais complexo, né? Ninguém acordou no domingo de manhã e falou: hoje eu vou inventar a doutrina espírita. É um Sim, trabalho, é. é um trabalho. E um trabalho gigantesco, né? Nossa, você para pensar nesses grandes espíritos aí missionários, o trabalho que eles executam, eu me sinto tão pequeno. Nossa, olha. Olha, é um motivo de muita gratidão da gente, É, porque é, esmiuçou tanta coisa, né? Foi, assim, respondendo tantos questionamentos nossos que ficava no abstrato, sim, ou com respostas, assim, de... é, eu acho isso, ou na superstição. Não, não tem nada disso. O negócio é muito científico mesmo. muito, muito. E aí é aquilo que nós, né, particularmente eu falei, mas todos nós concordamos, né? Acreditar ou não é uma escolha, mas o que é real é real. Então, é isso. Eu não sabia. Muitas vezes, numa reunião de comunicação, vinha espíritos falando assim, mas eu não sabia que era assim. É, é assim, é independente. A gente acreditando ou não, a É gente isso. querendo ou não, É um meca... não vai mudar, não vai Não, mudar a realidade. o mecanismo e a logística divina nas leis naturais é o mesmo e é assim. E aí, que bom que já estamos procurando despertar aqui para não despertar de supetão lá, né? Opa, acordei. Nossa, mas peraí, onde que eu tô? Ó, você já não tá mais na Terra. Como assim? É, é o mecanismo. O mecanismo funciona dessa maneira. Mas eu não aprendi isso na religião que eu ia. Mas agora aqui você vai viver. Já não é a questão mais de crença, é a questão de viver, né? Por isso, filosofia. Filosofia. É por isso que se baseia nesses fatos. O Rangel, só uma coisinha que me lembrei agora, né? O Ronaldo sempre falava em reuniões nossas lá no Leporace, são leis universais que servem para todos os mundos, né? Primitivos, expiação, regeneração, são leis universais. É. A gente, querendo ou não, a lei é única para todo o universo. Ó, Deus não privilegiou ninguém. não. Ó, Marley. É na Terra, é em Júpiter, é em Saturno, é em Marte, é em Mercúrio, é naquela galáxia que você nem imagina que exista. É desse jeito. E nem todas as faixas, como você mencionou, que o Ronaldo menciona também. É nos primitivos, é no pró-expiação, é na regeneração, é nos felizes, é nos celestes, e assim vamos. E assim prosseguimos. Inclusive, vamos estudar tudo isso. Vamos estudar tudo isso no Livro dos Espíritos, né? Que graça, né? Agradecemos sempre tudo isso. Bom, vamos encerrar a reunião. Eu vou pedir para a Marley, né, Marley? É o Fabiano. Desculpa. Vai, Fabiano, faz a prece de encerramento para nós. Faço sim, Rangel.
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos de todo o mal, hoje, agora e sempre, que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Fabiano, Marley, Tivanete, tia Marlene, Cristiane, a Vivi. Que tenhamos um domingo abençoado, que tenhamos uma semana igualmente assim, que tenhamos levezas nos obstáculos que nos apresentarem, mas que tenhamos sempre as boas intenções como nossa principal fonte renovadora para fazer as coisas mais corretas dentro do que Deus aguarda de nós. Domingo que vem estamos juntos novamente no estudo do livro Vinha de Luz, se assim Deus nos permitir. E a lição é lição 3, o necessário do Vinha de Luz. Fiquem todos com Deus. Que assim seja. Um ótimo domingo e uma abençoada semana para todos. Obrigado. Que assim seja. Bom domingo, boa semana e até domingo que vem, se Deus quiser. Se Deus quiser. Obrigado, Fabiano. Que assim seja.